Bem-vindo! Esta é a Corretores TV, mais um episódio de podcast para você. Já vai chegando, dá like, compartilha. Isso aqui é feito com carinho, com uma equipe técnica, sempre um convidado muito especial. Hoje uma convidada muito especial. Com a gente aqui hoje, a Leda Faria Cripa Gasparotto, mais conhecida como XT. XT. Bem-vinda! Obrigada, Dalmo. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui. Vamos lá. Primeiro, assim, um nome que tem sobrenome que poderia ser usado como nome de guerra, mas você optou por XT. Por quê? Não foi muito que eu optei, não, viu? Oba, porque quando eu entrei há 13 anos atrás na corretagem, eu entrei pela Bitcasa. E era muito concorrido os apelidos. Tá bom. Porque estava todo mundo ali na Bitcasa. E eu já trazia esse apelido de antes, de adolescência, porque gostava de moto e tal. Então, eu trouxe e tentei. E aí eles falavam, não, 2 letras não pode, porque ficava só o X e o T. Aí eu falei, e se for por extenso? Olha aí. Aí eu coloquei por extenso então o XT vem na moto mesmo? Vem da moto mesmo. E você teve essa moto? Eu tive essa moto. Olha aí, tá bom, XT. Vou te chamar de XT, né? Porque todo mundo te conhece assim. Exatamente. Então, vamos para começar, XT. Quem é XT? Casada, filhos, quantos anos, mora onde? Fala um pouco de você. Eu sou casada. A idade é deselegante, então. Não precisa falar. Não, mas eu tenho 50 anos e tenho muito orgulho de falar a minha idade. Tá ótimo, eu não falo a minha também, tenho quase 60 e estou aqui de boa. Nem tá ótimo. Eu sou mãe de 3 filhos, o Felipe, Sim. de 29 anos, a Marina, de 27, que trabalha aqui Legal. com a gente na Plano, Boa. E o Dudu, que tem 13 aninhos. Legal, que bacana. E assim, você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, sou nascida aqui. Que bairro? Eu sou da Zona Leste, né? Moro na ZL. Tá. Fui criada no ABC, mas moro na Zona Leste já faz bastante tempo. Entendi. Ou atualmente mora lá? Moro. Ah, legal. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, com quantos anos você começou a trabalhar? Com 14 anos. Nossa, essa geração sempre trabalha com 14, 15 anos. Impressionante, né? Porque porque não dava para trabalhar antes, né? Naquela época até registrava, Sim, eu Naquela sei. Época, eu tenho meu primeiro registro com 14. Eu fui trabalhar de auxiliar de crediário numa loja. Olha aí, que legal. Onde era essa loja? Era em Santo André, no Calçadão, ali na Oliveira Lima. E você foi fazer o que lá? Fui abrir crédito para cliente. Então, fazia as análises de cliente. Olha só, um prenúncio, né? Olha o prenúncio do que tá vindo. Essa história vai longe hoje, hein? Então, já começou com análise de crédito. Então, a gente analisava o cliente para ver se ele podia prosseguir comprando capacidade ali. de pagar ou não, etc. Isso. Entendi, e aí, legal. fui, mas não fiquei muito tempo. Quanto tempo você ficou lá? Ai, não, tão pouquinho. Uns meses. Assim, poucos meses. Não, poucos meses, porque eu sou criada por vó. Tá. E aí minha avó fazia todas as minhas vontades. E aí eu acho que eu não estava muito adaptada com o CLT ainda. Entendi. E aí saiu de lá e foi para algum lugar? Saí e fui trabalhar para uma empresa de engenharia. Tá. E aí eu aprendi já que tinha que... Olha só, hein? Respeitar crediário, algumas ordens. Engenharia, tá começando aí. E aí fui trabalhar como se fosse ali uma secretária, mas brincando de secretária, né? Entendi. Aí, e você ficou quanto tempo nessa empresa? O que você fazia nessa empresa de engenharia? Só secretária? Ficava, eu era uma secretária dele. Ainda fazia um serviço de boy ainda, né? Boy. Que tinha que levar as plantas na prefeitura, aprovar os projetos. Tá bom. Em Santo André também. E ficou quanto tempo nessa engenharia? Uns 2 anos por aí. 2 anos, já estava com 16 para 17 anos e tal. E aí? E aí eu me casei muito nova. Casou com 17 anos? Me casei, sim. É isso mesmo? Sim, me casei muito nova. Olha. Mas nisso eu estava estudando e fui estagiar. Agora que eu estou pensando nas coincidências, na Caixa Econômica Federal. Mas, gente... Fui estagiar na Caixa Econômica Federal na área de habitação. Nada é por acaso, hein? Agora que eu estou pensando nas coincidências aqui, bastante Entendi. mesmo. Aí você estava estudando o colegial, fazendo... Colegial hoje é que ensino era... médio, né? Que era secretariado, fazia o técnico. Fazia o técnico secretariado. E aí eu parei, tive filhos e voltei depois na área do secretariado mesmo a trabalhar. Aí já tinha quantos anos que você voltou? Eu tinha 23
24 anos. 23, 24 anos. E aí fiquei na área sindical por bastante tempo. Quanto tempo você ficou? Uns 10 anos. Na mesma empresa de engenharia ou outras empresas? Não, fiquei na área sindical. Parei de trabalhar para ter o Felipe e a Marina. E aí comecei a trabalhar depois. Sindicato? Era numa federação. Uma federação? Numa federação que é uma entidade sindical. Patronal. Ficava no prédio sindicato. Patronal. Isso, uma patronal. Tá. E foi muito legal. Ali eu, assim, formei mesmo com educação, porque eu trabalhava com os diretores bem velhinhos, eles eram bem velhinhos e me tratavam muito como filha. Tá bom. E me falavam da importância de eu estudar, de eu ir fazer o superior, e eles foram, assim, pessoas que me corrigiam ali no tempo certo, sabe? Tá. E imagina, restaurante chique. Eu nunca tinha entrado num restaurante legal, assim. Eles me ensinaram muita etiqueta antes da faculdade. Perfeito. Eles me ensinaram muitas coisas. Uma escola. Legal. Uma escola. Que bacana. E aí... Ali tinha ex-ministro, tinha ex-secretário de finanças, e eu era secretária de diretoria deles, né? Por isso que eles queriam uma pessoa bem qualificada, educada, e eles tiveram essa paciência comigo. Hoje todos falecidos já. Te ajudaram nessa formação. Sim. E junto com você ficou cerca de 10 anos, você estudou, fez a faculdade nesse período? Sim, fiz a faculdade de secretariado, que eles me pediram para fazer. Olha que legal, entendi. E aí, depois disso, foi para onde? Depois disso, continuei no secretariado, depois eu fui trabalhar no CDL, que é Câmara de Dirigentes Lojistas. Tá. E já não estava muito feliz com isso. Fui trabalhar numa editora. Tá bom. Uma editora pequena chamada Livro de Bolso. E nessa editora você foi fazer o quê? Vendas? Não. Fui para vendas. Fui para vendas, mas me puxaram para o secretariado. De novo. E aí eu peguei, não fiquei nada feliz mais. E eu falei, eu vou para corretagem de cabeça. Então, vamos entender. Você já estava o quê? Depois dos 30, já estava com os filhos maiores, já tinha a experiência toda. Por que você, então agora eu vou para o ramo imobiliário, Por quê? Na verdade, o meu ex-sogro, ele era corretor. E ele sempre me chamava para corretagem. Mas eu era rebelde. Entendi. E eu falava assim, não vou trabalhar, que eu não curtia muito ele. Eu falei assim, eu não vou trabalhar com ele. Mas ele ficou rico na corretagem. Entendi. Ele ficou muito bem. Você tinha um espelho ali. Exato. E eu falei assim, eu vou. Tá. Eu vou trabalhar na corretagem. Quem sabe eu fico rica igual a ele. Entendi. Sonho meu. Mas eu entrei e falei, agora eu vou me atirar de cabeça. Nisso eu não quero mais o secretariado. Entendi. E aí, como é que foi esse começo? O que eu vou fazer? Para ser corretor, o que eu tenho que fazer? O que você fez? Nada. Eu só mirei a Lopes, no Grupo Lopes, e fiz a entrevista e entrei. Eu só queria um start mesmo. Tá bom. E quando eu entrei, eu fui para a Zona Leste já de cara, amarguei um pirata por quase 9 meses. Entendi. E aquilo que não lançava. Então, demorei. Fui insistente, persistente. Então, vamos lá. Como é que é isso, assim? Você tinha um trabalho CLT, você tinha carteira registrada, você trabalhava, tinha o seu salário todo mês. Aí você, vou para o mercado imobiliário. E aí você fica 9 meses no pirata, não ganhou nada. Nada. E aí? Nada. E aí? Nada. Dalmo, é uma coisa assim que eu vou te falar, talvez até depois, viu, gente? Eu peço para cortar. Mas por quê? Mas foi uma coisa assim, a gente passou muita dificuldade. E a minha casa estava em obras. Maridão estava trabalhando? Meu marido trabalhando, mas sozinho não dava conta. Eu estava com um bebê... 3 filhos. Pequenininho. 3 filhos. O Dudu tinha acabado de nascer. Tá bom. E eu me vejo, eu e o Anderson, a gente vendendo os cobres que a gente tinha ali na nossa casa. Tá. A gente tinha comprado os cabos e a gente descascava os nossos fios, as nossas ferramentas para eu poder colocar gasolina para poder ir trabalhar. Tá. Foi assim, um começo bem difícil mesmo. E o que motiva uma pessoa que não está ganhando dinheiro a descascar os cobres da casa para poder continuar no mesmo lugar sem ganhar nada? A persistência. Eu não sou mulher de desistir. Então, eu vou persistir. Eu já fiz um trabalho, eu já tinha clientes na carteira.
Então, eu falo, não tá em mim desistir, eu vou persistir. Você estava na Lopes? Tava na Lopes, tava na Biticasa. Entendi. E quanto tempo você ficou na Lopes? Eu fiquei acho que uns 3 anos por lá. Os primeiros 9 foi difícil. Quando você tirou seu Cresce, foi logo depois? Tirei logo depois, aí o Cresce caiu, aí a escola caiu, aquela situação. Depois eu tirei depois de um tempo. Tá. E quando que aconteceu a sua primeira venda? Nesse produto mesmo, né? Porque aí eu fui fazendo ali as pastas e no dia do lançamento eu cheguei com as vendas, graças a Deus. Tá certo. E aí valeu a espera? No começo não. No começo não, mas eu sabia que eu tinha um trabalho de continuidade. Uma vez o produto lançado, e eu também não tinha muita malícia, né? Eu tinha que ir pelo que o gerente falava. Então, o gerente mandou ficar ali, a gente meio que ficava. E hoje a gente consegue ter um pouco mais de direcionamento, né? Tá. É mais abrangente, a gente consegue mais informações sobre o mercado imobiliário. Tá bom. E naquele tempo era muito Biticasa, só Biticasa. Não tinha houses, né? Tá bom. E aí a gente ficava ali, esse era o direcionamento. E foi ficando. Entendi. Então, você, na verdade, começou no ramo imobiliário porque você tinha uma esperança de ficar rica. Você acabou de falar. De ganhar dinheiro, né? De ganhar dinheiro. Tá certo. E aí foi difícil, e aí começou a desenvolver. Depois desses 3 anos na Lopes, você foi para onde? Depois eu fui para uma empresa que era um diretor da Biticasa, ele abriu uma imobiliária. Tá. E eu fui trabalhar com ele. Tá. Na Mais Imóveis. Mas para fazer o mesmo trabalho, como é que era? Porque nisso eu já era coordenadora na Biticasa. Opa, peraí. Quero ter essa mudança aí. Tava como corretora. Estava como corretora. E aí, quando eu saí da Leste, eu comecei a ser premiada por vendas, né? Eu estava sempre ali no destaque. E aí me chamaram para fazer um produto da MRV. E quando eu cheguei lá, era uma dificuldade muito grande de fazer aquele produto, porque o sistema era difícil. Tá. E tinha que entregar num envelope fechado a documentação para um rapaz que demorava dias e dias e dias para poder devolver o nosso cliente. O nosso cliente já tinha desistido e ia comprar com a MRV. Eu falei, não, eu quero aprender como é que faz esse negócio desse sistema aí. Uhum. E pedi para a Maísa, que hoje está na Vivaz, eu pedi para ela uma senha para eu poder fazer as coisas. E ela cedeu essa senha. E aí eu comecei a aprender como lidar com o sistema. E aí eu consegui fazer as minhas vendas começaram a fluir e começaram a pedir para eu subir as pastas dos outros corretores. E aí fui chamada para ser coordenadora. Eu fiquei muito tempo conhecida no mercado como corretora, como uma coordenadora de MRV. Ah, é? Eu queria tirar muito esse rótulo de mim, né? Porque é ruim. Você está falando de rótulos, aí agora há pouco a gente estava falando das dificuldades que passou, etc. Como mulher, você sofreu muito nesse começo? Como é que foi isso? É difícil esse começo? Você acha que tem diferença entre ser mulher ou homem para ser corretor? Tem dificuldade? Tem alguma diferença? Como corretora, não. Alguns cuidados que a gente toma, alguns macetezinhos que a gente sempre fala, né? Da mulher mais tratar ali com a mulher. Tem os macetezinhos em mesa. Tá. Dress code é muito importante. Tá. Para ser respeitada mesmo. Perfeito. Mas como corretora não tem muita diferença. Como coordenadora também não. Mas bom. como diretora, superintendente, aí você já tem que ser um pouco mais firme, sabe? Eu vejo que senão você não tem mesmo assim um respeito ali, um respaldo, eu acho. Espera aí que a gente vai chegar lá então. E aí, quanto tempo como coordenadora lá? Eu fiquei cerca de uns 4 anos. 4 anos. Como MRV. MRV, Tá. Legal. E sucesso total? Sucesso, maravilhoso. Maravilhoso. Você não teve nenhum desses vales aí que tá bem, aí cai, para tudo? Não tive. Foi bem assim? Não tive, fui bem. A corretagem mudou a minha vida mesmo. Que
que sentido a sua vida mudou? Pessoal, profissional? A pessoa que fazia secretariado, CLT, agora está na corretagem, não tem nada garantido, é uma autônoma. O que mudou? A realização da venda é uma coisa que acho que sim, só quem trabalha de venda e gosta da venda é que sabe a emoção, a adrenalina na hora de um fechamento, na hora de um batimento de meta, sabe, um atingimento dos objetivos. É uma adrenalina maluca, surreal mesmo. Você gosta disso? Adoro, eu amo, eu vivo para isso. Tá, e depois, então, desses 4 anos como coordenadora, foi para onde? Eu continuei na Mais mesmo. Tá bom. E aí ele me chamou para ser superintendente dele, para ser superintendente de crédito, porque como eu mexia muito com crédito e ele estava entrando em novas praças, eu fui fazer a superintendência dele de crédito e de coordenadores para a empresa. Então é essa função que hoje eu exerço aqui. Entendi. Eu já tinha exercido lá atrás. Então aquela sua escola de organizar as coisas, que começou com crédito, de entender a estrutura e organizar processos e tal, você começou a colocar... Foi reconhecida ali, Tá. E aí o Santana depois ele fez uma sociedade, e aí eu peguei e falei assim, Santana, então agora é hora de eu buscar novos ares. E a gente sempre recebe propostas nesse mercado, né? Claro. E eu resolvi aceitar uma proposta para tentar ter um pouco mais de qualidade de vida e cuidar do meu filho, que até então eu já não tinha visto crescer. Tá certo. Né? Tá certo. Até porque você trabalhava de domingo a domingo, né? Coordenadora de domingo a domingo, às vezes ficava 45 dias, 50 dias sem folga. Tá. Chegava em casa, estava dormindo. Entendi. E é muito chocante. É muito chocante. Quando eu me deparei com o estalo assim da realidade, foi um raro domingo que eu estava em casa e o meu filho pequenininho falou assim, ele foi no banheiro e falou assim, pai, vem limpar minha bunda. E eu falei assim, não, pode deixar, fica aí que eu vou. Aí eu fui. E quando eu fui, ele falou assim, eu não quero você, eu quero meu pai. Nossa, aquilo foi de um choque para mim, que eu chorei tanto, eu chorei. Meu marido falou assim, mas você tá chorando só porque não vai limpar a bunda dele. Não, foi um choque muito, muito forte. Como mãe. E aí eu falei, eu preciso mesmo mudar um pouco, ficar um pouco mais perto, ficar um pouco mais em casa. E aí eu fui trabalhar em Santo André, numa imobiliária. Fiquei por lá um ano e meio, 2 anos. Fazendo qual função? Superintendente. E a gente trabalhou, e a gente trabalhava plano e plano lá. Tá. Era nosso carro-chefe, era plano e plano. E mais uma construtora, só que era bem menos. E você conseguiu ficar quanto tempo lá? E você 2 anos. E você trabalhava quantas horas por dia? Não trabalhava domingo? Como é que era? Então, lá o dono da imobiliária, ele pegou e falou assim, por que você está chamando meus corretores para trabalhar de domingo? Eu falei, hoje, porque a gente precisa trabalhar de domingo. Aí ele pegou e falou assim, não, e que hora que você fica com a sua família? Olha aí. Tomou outra? Tomei outra. E mesmo assim a gente fazia um número fantástico. Entendi. Sem mesmo precisar sacrificar tanto o domingo da gente. Entendi. E aí ficou 2 anos, e aí depois? Voltei para mais. Voltei para mais. E aí loucura de novo? Loucura de novo, tudo de novo, pior ainda. Porque aí eu fui trabalhar no interior, fui trabalhar em Jacareí, fui trabalhar em Cajamar. Tá. E lá você, com o mesmo cargo, superintendente? Com o mesmo cargo, mas fazendo a organização ali dos coordenadores, do crédito. Fiquei nessa loucura de arrumar, porque ele falou assim, olha, esse período que você ficou fora tá tudo meio bagunçado, vamos arrumar. E fui lá para dar uma ajeitadinha e a gente lançar bem esses produtos. Entendi. E como é que conciliou isso com mãe agora, ainda mais viajando? Não, aí voltou, né? A gente tem um estalo, mas daqui a pouco a gente está mergulhado nesse looping todo de novo, né? Entendi. E aí, bom... Quanto tempo? Devo ter ficado mais o quê? Mais uns 3 anos por lá. Tá. Até ceder ao convite de vir para Plano. E você chegou na Plano em que ano? Eu cheguei na Plano em 2020. Foi no comecinho da pandemia. Que ano que começou a pandemia? É 20, né? É 20, né? 20, né? Foi 20. Tá. E aí veio para Plano, com que cargo?
Eu vim como coordenadora, o Palace me chamou, o Palace cuidava da Leste, né? Tá, E cuidava das coordenações das lojas daqui, e ele me chamou. entendi. E o Palace, qual câmera que é? Essa Aqui, aqui? ó. Essa aqui, Palace me Palace. enganou. Por quê? Para me trazer, Manda um recado pra ele. Palace, você me enganou. Por quê? Eu fui conversar com o Palace ele já vinha num processo de me chamar há muitos anos para Tá. trabalhar. Tá bom. Porque quando a Plano estava lá no Bom Sucesso, em Guarulhos, a gente estava com a MRV. A MRV era muito forte ali em Guarulhos, e a gente sempre se encontrava, ele me chamava, eu falava, não, estou bem aqui, estou ganhando dinheiro, vou ficar aqui. Sim. E aí ele... Quando eu fui conversar com ele, ele falou assim para mim, olha, você quer ficar na Jacupêssego ou você quer ficar na Nhaia Melo? Eu falei assim, nossa, eu tô podendo escolher, tô com moral, hein? Eu falei, bom, vou escolher a Nhaia porque tá mais perto da minha casa, Sim. né? Zona Leste, aqui a loja era 15 minutos da minha casa. Eu falei assim, e aqui tem muita coisa para lançar, tinha 3.000 unidades para lançar. E ele falou para mim assim, olha, a loja aqui é loja para 60 vendas. Eu falei, tá ótimo. E aí, quando aceitei, quando eu recebi o meu acesso, a loja fazia 16 vendas. Tá. Imagina hoje, manhã, a Melo fazendo 16 vendas, dá um... Entendi. A loja fechou com 150 e tantas vendas esse mês. Então, eu peguei e falei assim, que danado, mas eu, como te falei, não sou de desistir. Perfeito. E fiquei, persisti, fiquei ali sozinha por bastante tempo. Comecei com o Leozinho foi para gerente e eu fiquei sozinha por bastante tempo. Tá. Eu falava assim, mas Paula, eu preciso de uma reparação, eu não posso ter outro coordenador aqui para dividir a comissão comigo. Era uma reparação histórica que ele tinha que fazer comigo. Tá certo. E aí me fala uma coisa, e aí começou lá, mas assim, coordenação, né? Coordenação. Quanto tempo de coordenação? Eu fiquei 2 anos, né, como coordenadora. Eu vim para a diretoria de lojas, eu vim em 23, começo de 23. Entendi. Então, fiquei de 2020 Entendi. até o fim de 22. Que é o cargo atual. Isso. Bacana. Então, e vamos lá. Nesse tempo todo, você deve ter tido, apesar da sua experiência, das coisas que você aprendeu durante o tempo que você esteve no mercado e outras empresas, você deve ter desenvolvido técnicas, aprendido coisas, investido em formação sua. O que você fez para desenvolver as suas competências? Eu sempre fui muito atenta, assim, né? Então, por exemplo, o rapaz da empresa que eu trabalhava, lá da Mais, ele era um craque em números, assim. Então, ele já me ensinava a fazer ali as conversões, ver o que dava mais certo, as métricas. Então, fora, assim, os nossos cursos de vendas e oratória, essas coisas, eu sempre prestei muita atenção em quem estava com a mão na massa, Tá. mexendo com os indicadores. Esse é um conselho para a turma que está aí, começando? Exatamente. Tem que ser atento, gente, porque tudo é meio que ali uma matemática. Hoje, com o Leonardo Lacerda, eu entendo isso muito mais, né? Que ele é um cara estatístico pra caramba, né? Tá. E continuo aprendendo muito com ele. Entendi. Vamos lá. Você falou em mudanças na vida, né? Que o mercado imobiliário te deu. Que mudanças, apesar de você ter falado que com a família você teve que fazer uma série de sacrifícios, você abriu mão de coisas, mas que mudanças você sentiu que esse tempo no mercado imobiliário aconteceu na sua vida pessoal e profissional? Que tipo de pessoa você se transformou? Eu sou uma pessoa que aprendi a ser muito mais resiliente. Eu era uma pessoa assim muito imediatista, né? E hoje não, hoje a gente tem que aprender a praticar a resiliência mesmo. Tá. Eu sou uma pessoa muito mais calma, que eu sei ouvir mais as pessoas. Sempre estou aberta às ideias das pessoas com quem eu trabalho. E eu não era assim, eu era muito fechada. E a estabilidade financeira também te traz uma tranquilidade que
te deixa em paz para fazer as outras coisas, né? Tá. Seguir com as outras coisas. Tá. E quando você está naquele perrengue, duro que nem um coco, Uhum. você só nadando para sobreviver, né? Tá. E a estabilidade financeira também foi bem importante, a corretagem trouxe. Entendi. Mas, assim, essa é uma profissão que dá muita liberdade de escolha. Você pode ou não trabalhar de domingo, você pode ou não ficar 12, 14 horas. Então, mas você sendo a sua empresa e você sabendo que as vendas estão ocorrendo ali no domingo, né? Por que você vai fechar a portinha da sua empresa no domingo? Tá. Você... eu sou limitada, né? Então, você tem que aproveitar essas oportunidades. Tá. Sempre. Entendi. Sempre. E você acha que é dessa maneira que você faz a sua gestão para altos e baixos? Porque, assim, você tem uma história no mercado imobiliário que parece crescente. Parece que não tem gaps, não tem vácuos aí, tirando os 9 meses lá iniciais. Misericórdia. Então, assim, mas é uma profissão que as pessoas costumam falar que tem altos e baixos. Tem períodos que não vende nada, não ganha nada. E tem períodos que ganha muito. Eu não passei por isso, Dalmo. Desde que eu comecei a vender, eu não passei por isso. Eu sempre estabeleci objetivos. Então, assim, meu objetivo como corretora era 5 vendas. Se eu fizesse mais, tudo bem. As 5 garantidas. Como coordenadora, eu tinha o objetivo de fazer a loja crescer. Desenvolver, vamos pegar o sistema, quais são, o que vira, vamos fazer acontecer, pegar, copiar, inventar, criar, mas a gente tem que vender, de que forma for. E eu sempre fui nessa linha, então eu não tive não os baixos depois que eu comecei a vender, não. Olha que interessante, hein? Porque geralmente as pessoas chegam aqui e falam, não, eu tenho momentos de alta, momentos de baixa, eu tenho que administrar isso. Você está dando uma outra visão. Qual que é o segredo para ter essa constância que todo mundo quer? Então, não é nem que assim, a gente voltar que meu baixo, ele foi baixo subterrâneo mesmo, né? Então, quando eu falo que eu não tenho mais aquele baixo, assim, hoje em dia, claro, eu tenho meses que eu não vendo tão bem, as lojas não vão tão bem como eu gostaria. Mas a gente tem que estudar a forma para poder seguir e manter pelo menos uma linha ali, onde os meus gestores estejam satisfeitos, onde o meu superintendente esteja satisfeito e a empresa, né, que está confiando aqui no meu trabalho. Então, vamos estudar. Eu todo dia, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava estudando tudo que aconteceu comigo em abril. Né? O que me restou de pasta ali que está em negociação, o que a gente vai fazer para atuar nesse montante que eu tenho, o que a gente fez que não funcionou muito bem e o que a gente vai fazer para poder agora seguir no mês de maio com sucesso. Então me corrija, você estava falando o seguinte, que você tem um método de trabalho e que você controla o que está à sua volta e com isso você consegue manter uma regularidade. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá. É a sua metodologia que assegura os seus ganhos. Exato. Se eu vejo que está dando errado, não, por que eu vou continuar ali? Já vamos mudar rápido, né? Tá. Tem coisas que a gente pode esperar, tem processos que nós podemos esperar, tem outras coisas que não, que são urgentes na mudança. Legal. E me fala uma coisa, hoje as ferramentas eletrônicas, elas facilitaram muito a vida. Lead todo mundo recebe, online, tem rede social para fazer relacionamento, WhatsApp para lá e para cá, tem de tudo. O que mudou de quando você começou para agora? E se você usa muito essas ferramentas, como é que é isso? Dalmo, quando eu comecei, a gente não tinha lead, né? Imagina, de jeito nenhum. A gente fazia a FAQ no papel carbono, né? Então, assim, a gente tinha que buscar mesmo o cliente na rua ou esperar a visita. Mas hoje, o que acontece aqui na Plano de um corretor vender 15, 16 unidades, imagina, naquele tempo eu era premiada com 6 vendas mês. Tá. Era uma coisa muito diferente. Então, assim, hoje eu vejo que o pessoal busca mesmo internet. E eu não acho que está errado. Estava até falando com um corretor agora no telefone vindo para cá,
que é assim, se você acha que você vai bem na rua, você tem que fazer onde você vai bem. Ah, E até onde você sabe. Precisou levantar a mão, pedir ajuda a partir daquele momento do processo que você não está adaptado, você tem que pedir ajuda e alguém segue. O gestor de loja segue, o gerente segue. Então, se é na rua, ele é bom de captação, mas não é bom de uma apresentação de decorado, não é bom em negociação, mas ele já está fazendo uma parte, uma boa parte. tá. E é para isso que servem as equipes, né? Tá bom. Trabalho em time. Trabalho em time. E aí, se a pessoa também ela é boa nas mídias sociais, é lógico que ela tem que seguir nisso e vai ter muito mais sucesso. Você acha que mídias sociais, WhatsApp substituiu o contato pessoa física? Durante a pandemia, isso foi muito útil Tá. e é o que eu tento tirar hoje, que eu, assim, insistentemente, tive até uma reunião há poucos dias com os diretores de vendas, Aham. falando nisso, que a gente precisa atuar nisso, porque parar com essa mania desgramada que corretor tem de querer fazer venda pelo WhatsApp. Entendi. Né? Permita com que que o cliente tenha uma experiência completa, né? Tá. Traz ele para o decorado, traz ele para a loja. Ele vai ter uma experiência que provavelmente vai ser muito mais assertiva. A chance de conversão hoje nas nossas lojas, tem loja aí convertendo 38%. Ok. Né? Então, assim, é lógico que a melhor oportunidade está na loja. Entendi. E você acha que é comodismo, é facilidade, é um pouco de preguiça? O que você acha que é? Eu acho que é um pouco de medo. Medo. De Boa. encarar ali o cliente, né? Aham. E já sai falando algum script que alguém deu para ele que ele julga certo. Aí é falta de preparo. Exatamente. Eu tenho uma teoria que a metade da venda já morreu na abordagem. Tá. Metade não, 80%. Tá. Morreu ali na abordagem. A abordagem é errada. Por que você acha? Porque ele aborda o lead já dando todas as informações para o cliente e, às vezes, de maneira equivocada, atrapalhada, e o cliente ele já não sentiu mais a confiança, então ele não vem. Tá. Ele não vem. Quantas pessoas você é abordado por dia desses telemarketings que você fala assim, mano, não passou a menor credibilidade. Sim. E é isso. Enquanto se a pessoa tiver aquilo que eu te falei, dos pontos, acerta até um ponto, você vai trazer o cliente na loja. Daqui para frente, você se torna especialista em mostrar decorado. Quando se tornou especialista, vai para a negociação, até você poder aprender a fazer o processo Boa. inteiro sozinho. Boa. Muito bem. E me fala uma coisa, nesse tempo todo, como corretora, como gestora, como coordenadora, você deve ter ouvido ou deve ter participado de histórias emocionantes de vendas. Ai, participei. Participei de Conta algumas. pra gente uma experiência bacana que você lembra aí, que marcou você, marcou a tua carreira. Foi até uma na loja da Anhaia Mello. Uma cliente, a gente dividia a loja com a Lopes, e essa cliente era até da Lopes. Eu lembro assim que a venda dela foi mas tão sofrida, porque o corretor não tinha a menor experiência, e estava meio que enrolando ela, que quando ela assinou o contrato, ela caiu de joelhos no chão, assim, ela começou a chorar. Eu tinha acompanhado a agonia dela, foi mas tão emocionante. Por fim, Dalmo, coitadinha, foi enganada, venderam um apartamento para ela de um dormitório como se fosse 2. Nossa! Deu muita dó dela, de verdade. De verdade. Além de ter emoção, ainda sentiu que não foi certo. Depois de meses, ela voltou lá dizendo que tinha sido enganada. Poxa, uma judiação. Que tristeza. Tem alguma outra que você lembra, assim, que foi bacana? Eu tenho minha. Fala. Minha. Vamos lá naquela época ainda, lá na Itaquera, no começo, eu tinha arrumado um cliente, investidor, e estava lançando um hotel, não lembro se era Ibirapuera, não sei, e eu chamei a minha gerente para ir junto comigo atender esse cliente, que eu não tinha a menor experiência para atender investidor. Batemos o carro.
ali em frente o estádio de Itaquera, ele estava em construção. E aí eu peguei e eu falei assim, bom, segue lá, vai atender o japonês, que eu vou ficar aqui, guinchar o carro e tudo mais. Ela foi, coitada, até com o pé quebrado, ela foi lá atender, depois ela descobriu que o pé estava quebrado. Nossa, O a carro, pancada. Que pancada foi essa? Foi um ônibus que Nossa. pegou em mim, pegou em nós, né? E Ixi. aí eu ia trabalhar de ônibus e tudo, e aí eu fui lá no aquário de Itaquera e eu captei um cliente, investidor, e meu carro não tinha mais como arrumar. Eu falei, e agora? Não tenho o que fazer, né? Eu tenho que vender muito. Agora que eu estou me estabilizando, veio essa pancada. E aí eu arrumei um cliente ali e convenci ele a ir para a loja. Ele foi para a loja depois de alguns dias e ele comprou 2 unidades. Mas a comissão naquela época era bem baixinha. Não dava ainda, né? Ele falou assim: olha, gostei de você, eu estou querendo investir em Itaquera, porque vai vir a Copa do Mundo Sim. e não sei o quê. E eu quero me preparar, já quero que meus apartamentos já estejam prontos. Naquela época era o quê? 3 anos de obra, né? Ele falou assim: me arruma um pronto. Levei ele num pronto em Itaquera. E quando eu já sem carro, quando eu estava saindo, eu falei assim: você não me dá uma carona até a estação? Ele falou assim, ele muito rico. Ele falou assim: corretor meu não me pede carona. Quantos apartamentos mais você está precisando para você arrumar aquela merda daquele seu carro? Olha aí. Eu falei assim: mais 4. Ele falou assim: então escolhe lá para mim e eu assino. Ah, meu Deus. Foi Que alma é essa? fantástico. Nossa, essa eu nunca tinha. Fantástico. E aí eu arrumei meu carro. A M do meu carro. Nossa, mão divina aí. Mas ele Que foi coisa, que sensacional. bacana. Sensacional essa história. Ele foi incrível mesmo. Incrível mesmo, bacana demais. E como é que tá hoje a gestora, a líder XT em relação ao trabalho? Ai, é sempre uma adrenalina. Eu já estou na adrenalina porque eu vou discutir meta com o Léo na segunda-feira. Então eu já estou na adrenalina. Tá. Nunca tem descanso, né? A gente nunca tá. E é isso, eu gosto disso mesmo, desse Tá. agito, dessa adrenalina. E você falou que tem um desafio, ser mulher e ser gestora. O que você sente? Porque assim, a profissão de corretor, geralmente, antigamente tinha um grande preconceito sobre a profissão. E sofria-se muito, e as pessoas às vezes tinham vergonha da profissão. E foi passando um tempo, você já foi corretora, hoje está liderando. Você sente algum problema hoje nessa linha? Aqui na Plano, não. Eu sou corretora, sempre você, viu? Ah, bom. Eu sou corretora, eu tenho que me portar como corretora, eu tenho que me sentir como corretora, Tá. eu tenho que me sentir como gestora de loja para entender as dores deles e melhorar Muito sempre bom. o meu processo. Muito bom. Mas então, eu trabalho com o Leonardo, e o Leonardo, ele tem 3 mulheres na liderança. Eu, a Mari e a Leca, beijinho para todas. Então, é fácil trabalhar com o Léo. Nessa minha gestão aqui, eu não tenho esse problema. Já tive no passado, sim, até por falta de respeito comigo como superintendente, por eu ter vindo talvez da mesma... Eu, corretora, como que eu virei superintendente, o outro não, e foi... Aconteceu algumas coisas, mas aqui eu não tenho. Que De forma bacana. alguma. E para as mulheres que estão entrando nesse mercado, qual que é o conselho que você dá? É que eu sempre falo, você tem que ser persistente. Você não pode desistir, você tem que ocupar os lugares aonde tem oportunidade. Você tem que ir em busca dos lugares que tem oportunidade, porque sempre tem. Sempre tem um vácuozinho que você pode ocupar e crescer ali dentro. E ali colocar o seu fermentinho, o seu tempero e trabalhar que o sucesso vai vir, o dinheiro vai vir, a venda vai vir, a indicação vai vir. Bacana. Precisa insistir. Tá certo. Bom, a gente está começando a caminhar para o fim do nosso podcast, mas antes de encerrarmos, eu sempre abro espaço porque você fale com o pessoal, agradecimento, abraço, beijo, o que você quiser, recado
para quem quer vir trabalhar, para quem está começando? Qual o incentivo? Fique à vontade, a palavra é sua. Então, gente, para quem quer começar a trabalhar na corretagem, ele é um ramo extremamente, me fugiu a palavra, Dalmo. Desafiador? Não é desafiador, não. Ele é recompensador. É porque Vale a você pena. vale muito a pena, porque você, além de estar ganhando dinheiro, você tem que estar em constante movimento, você está realizando sonhos, né? O sonho do brasileiro com a casa própria é muito forte, né? Tá. E isso, você ajudar a pessoa a realizar isso, mesmo que seja um investidor, isso é muito legal. E recadinhos, eu quero deixar um agradecimento para o Leonardo, que acreditou, que acredita, continua acreditando no meu trabalho. Aos meus gestores de loja, que eles são incríveis. Dalmo, pensa num time incrível. Eu Opa, tenho tanto orgulho fala o nome deles desses aí, manda meninos. abraço, beijo. Eu tenho medo de esquecer Seja alguém. alguém. Eu tenho medo de falar Tá e certo. esquecer de alguém, mas amo todos vocês, de verdade, e agradeço muito, muito tudo que vocês fazem, aguentar toda a minha chatice falando toda semana, mas tem valido a pena até aqui. E para a minha família, minha base, meu tudo. Eu agora com a Marina trabalhando aqui, eu sou só orgulho. Boa. E eles são maravilhosos. Obrigada, família. Bacana, que bacana. Bom, gente, só uma coisa, você mudaria alguma coisa nessa sua trajetória? Se eu mudaria? Esqueci dessa pergunta. Acho que não, não. Não se arrepende de nada? Não faria nada diferente? Tudo que eu passei, até de perrengue, noites, madrugadas, assaltos, foi o que me trouxe, que me desenvolveu para que eu chegasse até aqui e ser a pessoa que eu sou. Tenho muito a melhorar ainda, mas eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Legal, muito bom. Bom, tenho que agradecer a XT, essa mulher forte aqui que trouxe pra gente uma história bacana de vida. Eu destaquei aqui que ela falou muito a palavra persistência, que foi o que ela fez a vida toda, persistiu muito, teve resiliência para lutar. Deixou uma frase aqui que você tem que buscar os lugares onde há oportunidade para que você se desenvolva e ache seu caminho. E uma coisa que me chamou a atenção é a constância. Ela é uma pessoa que teve muitos poucos gaps na vida e isso se deve a um método que assegura para ela essa constância. Procure seu método, seja resiliente, seja persistente como ela foi. Se gostou, deixa seu like, compartilha, estaremos juntos em breve. Valeu!